E a Bíblia diz o seguinte, em 2 Pedro 3, verso 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se você vive para sempre, 1000 anos é um dia. Passa rapidamente, não é verdade? Talvez Pedro estivesse pensando aqui no Salmo 90, verso 4, onde diz o seguinte, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. E é baseado nesse texto, e também no início na criação, é que existe esse pensamento da semana milenial. 6.000 anos na Terra e 1 milênio no céu. Essa palavra milênio é usada ali em Apocalipse 20, onde a gente tem a descrição do milênio que vai acontecer, quando começa, quando termina. Né? Nós já vimos esse estudo aqui quando vimos o Apocalipse. Né? E quando você toma a Bíblia, especialmente no capítulo 5 de Gênesis, você vai encontrar uma cronologia. E é claro, no livro de Mateus também, você tem ali a cronologia de Jesus, em Lucas, né? E algumas dessas cronologias você encontra inclusive o tempo que essas pessoas viveram. O tempo, sim. E aí, com um pouco de inteligência, um pouco de paciência, você vai somando as datas e você chega à conclusão que esse mundo tem cerca de 6.000 anos. Nós estamos aí próximos de 6.000 anos, né? Naturalmente a coisa não é tão simples assim, porque existem alguns dados faltando, especialmente quando menciona os filhos de Noé. Ele teve 3 filhos e ele não menciona quanto tempo um veio depois do outro, né? Sem, Cão e Jafé. Mas a gente pode dizer com segurança, talvez não com precisão, que estamos muito próximo do final desses 6.000 anos. E se você olhar essas cronologias com cuidado, vai ver que Adão foi criado aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Existia um bispo chamado Ussher, e em sua cronologia ele colocou o ano 4004 a.C. como a data da criação. Ou seja, nós teríamos aproximadamente 2.000 anos de Adão até Abraão, outros 2.000 anos de Abraão até o tempo de Cristo, e agora estamos vivendo aproximadamente 2.000 anos depois de Jesus Cristo. Na verdade, já passou mais de 2.000 anos desde o nascimento de Cristo. Estamos aqui entre o nascimento, ou 2.000 anos do nascimento, e 2.000 anos da crucifixão de Jesus Cristo. Estamos nesse período aqui, no meio, né? Já passamos dos 2.000 anos do nascimento, mas ainda não passamos da época em que ele iniciou o seu ministério e nem da sua morte, né? Muitas pessoas esperaram o fim do mundo no ano 2000. Estavam assim, pensando, saíam notícias e especulações, né? Outros esperaram o fim do mundo em 2012, até fizeram um filme a respeito, por causa do calendário maia, aquele negócio todo, né? O fim do mundo em 2012. Mas, na verdade, a Bíblia diz que Jesus pode voltar mais cedo do que você imagina. Mateus 24, 22 diz o seguinte, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Será que Jesus vai abreviar um pouquinho esse tempo da sua vida? O tempo que ele preparou no seu plano de salvação? Porque ele tem um plano, ele tem uma data. Eu posso não saber a data, mas a data existe, não é? Será que ele vai abreviar? Ou será que ele vai retardar? Porque também tem uma promessa em 2 Pedro 3, verso 9, onde diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Eu sempre digo que o mais importante não é saber a data, é estar preparado na data. Na verdade, talvez a data mais importante seria a data da sua morte, porque ali sela sua decisão. Ou talvez a data do fechamento da porta da graça, do seu julgamento, porque ali sela a sua decisão. Mas a Bíblia diz que a gente deve estar aberto para a salvação a cada dia, não é? E devemos conhecer a proximidade da volta de Jesus. É isso que Ellen White disse no Grande Conflito, página 370. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade
e isto nos é exigido saber. Esses 2000 anos que passou de Adão até Abraão é chamado de período ou a era dos patriarcas. Depois nós temos 2000 anos de Abraão até o tempo de Jesus, é chamado da era dos judeus ou dos hebreus. E agora temos quase 2000 anos da época de Jesus até o nosso tempo, que é chamado a era da igreja. E breve, muito breve, ouça isso, estaremos vivendo e reinando com Cristo por 1000 anos. É o que diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20. Podemos também pensar, seguindo o mesmo raciocínio, o que Deus falou para Adão e para Eva, no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Olha, a gente pode pensar que eles começaram a morrer espiritualmente e a partir daquele momento eles foram destituídos da glória, eles tiveram que sair do paraíso. Mas Adão viveu 930 anos. Então ele viveu nesse primeiro período, ele morreu nesse primeiro dia milenar, não é? Mesmo o homem que mais viveu, que foi Matusalém, ele viveu 969 anos e também teria morrido nesse primeiro dia milenar. Existe um outro episódio interessante sobre algo que Jesus disse aos discípulos, e eu quero compartilhar com você. Presta atenção. Mateus 16, 28, e também aparece no capítulo 9 de Marcos. Diz assim: em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha, ele tinha um grupo de discípulos ali, e agora Jesus diz: alguns de vocês aqui não vão morrer, vão ver o reino de Deus. Nossa, alguns ficaram pensando: puxa, mas como é que é isso? O que nós vamos ver? O que vai acontecer? Mas continuemos lendo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Alguns dizem que esse monte é o Monte Tabor. Monte bonito, eu já estive naquela região, fica próximo ao Vale de Jezreel, ou Vale do Armagedon, e as pessoas acreditam que ali é o monte onde Jesus esteve, Monte Tabor. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Eu acho interessante isso. Jesus promete a eles que alguns veriam a sua glória, não morreriam. E a Bíblia menciona que 6 dias depois, eles veem essa segunda vinda de Jesus em miniatura. Percebe que interessante isso? Eles veem Jesus em glória, eles veem Elias representando aqueles que vão para o céu em vida, eles veem Moisés representando aqueles que morrerem e serão ressuscitados por ocasião da segunda vinda. E note que essa experiência acontece 6 dias depois. Poderia ter acontecido 3 dias, 4 dias, 5 dias, mas por que 6 dias? Certamente tem algum significado, não é verdade? Mas existem ainda outras histórias na Bíblia que fazem referência a esse ciclo de 7. Quer ver um outro exemplo? Quantos dias Moisés ficou no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos? Você vai dizer 40 dias e 40 noites, está certo. Mas existe um outro período descrito aqui. Está em Êxodo 24, 15 a 18. Olha o que diz aqui. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem,
E o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Vocês percebem isso? Moisés espera ali já no monte 6 dias, e agora o Senhor no 7º dia diz, vem cá, entre na glória. E ele entra na glória. Isso é significativo, não é verdade? E ele contempla a glória de Deus. Olha um outro episódio que interessante. Êxodo 21, 2, diz assim, se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Ou seja, se você tivesse um servo, ele ia servir você por 6 anos, mas no 7º estaria livre. E a gente sabe, a terra vai durar 6.000 anos. E nós estaremos aqui com servidão, mas Jesus está vindo para nos libertar e viveremos 1000 anos com Ele, né? Passaremos a reinar com Cristo no milênio. Olha outra experiência interessante que você certamente conhece, a conquista de Jericó. Deus deu algumas diretrizes. Durante 6 dias eles deram uma volta em torno da cidade. No primeiro dia uma volta, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto. Mas no 7º dia, eles deram 7 voltas, tocaram as trombetas e o muro caiu e eles conquistaram a Jericó. Estavam entrando agora na Canaã prometida. Olha que interessante. Por analogia, podemos também dizer que depois de 6.000 anos de pecado, Jesus virá em glória e majestade ao som de trombetas para buscar os seus filhos e dar a eles uma nova terra, na verdade, a Canaã celestial. Vocês viram na história também, vocês viram no vídeo, aliás, a história do pequeno Joás. Ficou escondido 6 anos e foi coroado no 7º ao som de trombetas. Durante 6 anos, a Atalia, a rainha má, a serviço de Satanás esteve no poder, mas no 7º ano, o filho Davi foi coroado rei. O mesmo vai ocorrer depois de 6.000 anos, em que Satanás vai estar promovendo destruição e engano. No final do 6º milênio, Jesus, o filho de Davi, vai vir nas nuvens do céu para reinar novamente. Olha um outro exemplo interessante, Êxodo 23, 10 e 11. Deus ainda deu ao seu povo uma lei sobre lavoura, ligada ao sábado. O que diz lá? Também 6 anos semearás a tua terra, e recolherás o seu fruto. Mas ao 7º a dispensarás e deixarás descansar para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra como os animais do campo. Assim farás com a tua vinda, com o teu olival. 6 anos você planta, você usa a terra, o 7º ano você deixa lá. Ou seja, 6.000 anos vai ser usada essa terra, e 1 milênio ela vai ficar desolada e vazia. Um outro exemplo, um outro episódio interessante está em Jeremias, né? Jeremias 25, 11 e 12 diz assim, e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. E o próprio Daniel, quando leu essa profecia, ele entendeu, ele disse assim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era 70 anos. E 2 Crônicas 26, verso 21, diz, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. E essa terra também vai gozar o seu sábado no milênio, no 7º milênio, né? Enquanto os salvos estiverem no céu, reinando com Cristo. Nós temos mais um modelo do que estamos falando aqui. Notem o que o livro de Judas fala de Enoque. Sim, Enoque. Diz assim, Judas 1, 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos,
para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque é o sétimo desde Adão. Sétimo. E que direção Enoque tomou? Note que interessante, quando você vai na Bíblia e olha as genealogias no capítulo 5, está lá, esse é o registro da descendência de Adão. Então temos Adão, o primeiro, Sete, o segundo, Enos, o terceiro, Cainã, o quarto, Malaléu, o quinto, Jared, o sexto, e Enoque, o sétimo. E aí Moisés faz uma pausa aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, no verso 24. Ele interrompe a genealogia e ele diz: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. 6 gerações passaram e na sétima agora nós temos um arrebatamento. Será que não tem aqui um modelo também? Existe uma espécie de regra, uma espécie de modelo, né? 6 mais 1, ou 6, depois vem 1, não é? Veja o que encontramos no livro de Jó, Jó 5,19. Em 6 angústias te livrará, e na sétima o mal não te tocará. Ou seja, durante 6.000 anos, Deus tem cuidado do seu povo no meio do pecado, mas no milênio o mal não vai tocar o povo de Deus, vão estar no céu, reinando com Jesus. Eu poderia falar também de Jacó, que trabalhou 7 anos por Raquel, e depois veio o casamento, no livro do Apocalipse, no capítulo 21, também apresenta a Nova Jerusalém como uma noiva ataviada ao seu marido e fala das bodas do Cordeiro, né? Quando lemos a história de Elias, como ele orou por chuva, a Bíblia diz que ele orou 6 vezes e nada aconteceu. Mas ao passar a 6ª vez, na 7ª vez, o servo voltou e disse: existe uma nuvem pequena vindo do mar. E a Bíblia diz que a nuvem cresceu e houve uma grande chuva. Sim, nós enfrentaremos uma verdadeira tempestade de problemas e dificuldades nesses últimos dias. A Bíblia diz que vai haver um tempo de tribulação, qual nunca houve. Está lá em Daniel capítulo 12, né? Mas Jesus disse: aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo, né? Portanto, tenha fé na palavra de Deus, permaneça fiel. O fim do 6º milênio está chegando, breve uma nuvem vai aparecer no céu e será o sinal da vinda de Jesus. A Bíblia apresenta esses ciclos de forma impressionante, né? Ciclos de 7. Eu não quero entrar em todos os detalhes, porque na próxima semana, no próximo vídeo, eu quero apresentar um outro detalhe sobre as 7 festas de Israel. E é muito impressionante a gente encontrar isso. Olha, mas a Bíblia apresenta uma semana, 6 dias de trabalho, no 7º temos o sábado de descanso. Você encontra a semana de semanas na Bíblia. Depois de cada Páscoa, você conta mais 49 dias, 7 semanas, e você tem o Pentecostes. Se lembra o que aconteceu no Pentecostes? Os discípulos receberam o Espírito Santo e nos últimos dias nos é prometido que Deus vai enviar a chuva serôdia ou uma porção maior do Espírito Santo sobre o seu povo. Depois de 7 meses, no 7º mês, depois da Páscoa, você tem a festa das trombetas. Festa das trombetas, vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Temos a questão dos 7 anos, depois de 6 anos trabalhando a terra devia descansar, devia gozar o seu sábado no 7º ano. Temos a questão do servo que trabalhava 6 anos, mas depois deveria ser libertado no 7º ano. Temos a questão das 7 décadas, 70 anos para os judeus em Babilônia, depois iriam retornar para sua terra, para Jerusalém. Os judeus ainda contavam 7 vezes 7 anos, ou seja, 49 anos, depois vinha o 50º, que era o jubileu. Vou falar sobre isso no próximo vídeo também. Temos os 70 anos da profecia de Daniel, capítulo 9, 490 anos de graça dado ao povo de Israel. Temos a semana de 7 dias, semana de semanas, semana de meses, semana de anos. Será que não é justo a gente pensar que também vai haver uma semana de 1000 anos? Ou semana de milênios? Ou 7.000 anos? Sabe, em sua primeira vinda,
poucas pessoas estavam esperando Jesus. Será que isso pode acontecer novamente? Será que alguns não estão percebendo o que estamos vivendo nos últimos dias? Alguns talvez vão dizer como aquele mau servo em Mateus 24, 48, ele disse, o meu Senhor tarde virá. E aí ele diz que alguns diziam, ele está atrasado, e começaram a beber, se embriagar, não perceberam os sinais que estavam acontecendo. Lembram-se de Moisés no Monte Sinai, o povo cansou de esperar, abandonaram a Deus, fizeram um bezerro de ouro e o resultado foi a morte de milhares deles. A demora era um teste para o povo de Israel. Será que a gente não está sendo testado hoje também? Vivemos um tempo de espera, a fé deveria estar crescendo, sendo alimentada, sendo fortalecida pela palavra de Deus. Eu me lembro da história de Samuel e Saul, né? Quando ele ungiu Saul, ele disse, olha Saul, você espere aqui, eu vou vir. Tá? Não faça nada, me espere, não vá para a guerra, espere. E não ofereça sacrifício até eu chegar. Está em 1 Samuel capítulo 13. Ele esperou 7 dias, parece que não via o profeta Samuel, decidiu ele mesmo não esperar Samuel e perdeu a paciência e cometeu um pecado. Essa demora era um teste para o Saul. Será também não estamos sendo testados agora? Estamos no final do 6º milênio. Será que existe um teste para aqueles que vivem nos últimos dias? Porque alguns não vão estar atentos. Mateus 7,22 diz que vai haver um grupo que vai dizer assim, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. E a resposta no verso 23 é, nunca vos conheci. Vivemos em um tempo de teste. Você está sendo testado, eu estou sendo testado. E Jesus fala sobre os sinais da sua vinda em Mateus 24, e no capítulo 25 ele fala sobre a demora do noivo, não é? Temos ali a parábola das 10 virgens, elas dormem, né? 5 falham no teste. Se lembram do atraso premeditado de Jesus quando ele ressuscitou a Lázaro? Né? Ninguém imaginava que ia acontecer. Aquilo era um teste para Maria, era um teste para Marta, mas ele ressuscitou a Lázaro. Né? Será que Jesus está atrasado na sua vinda? Existe um texto de Ellen White, está no livro Desejado de Todas as Nações. Ela diz assim, mas como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Ou seja, Ele está no tempo certo. Ele vai voltar no tempo certo. E se você achar que está demorando, leia Abacuque 2, verso 3, onde diz o seguinte, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Ele sempre vem. Se demorar, espere. Em Hebreus 10, 37, Paulo diz, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Vamos manter a nossa fé, a nossa esperança. Jesus disse, virei outra vez. Virei outra vez. E em 2 Pedro, capítulo 3, 3 a 4, ele adverte. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não, não é assim. Nós devemos prestar atenção nos sinais. Hoje, muitos pregadores estão pregando sobre esse assunto. Eu coloquei um vídeo agora há pouco, no início, e vou colocar agora um no final. O no final é com o pastor Pavel Goia. O pastor Pavel Goia é um romeno. Ele escreveu um livro. Esse livro existe à venda na Casa Publicadora, onde é contada a sua experiência, a sua história. Ele trabalha também na Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Preste atenção num sermão que ele fez. 7 cycle. God created 7 days in the week. 6 days we are supposed to work, and the 7th day to rest. And the earth should have been worked 6 years, and the 7th, what should have happened to the garden? Leave it alone. Don't plant, don't till, don't harvest. Eat what comes naturally so the earth would recover and be healthy.
You follow me? In Norway, they would divide the garden in 7 segments, and you would work 2, 3, 4, 5, 6, 7, and leave 1 alone. And the next year, you would work 3, 4, 5, 6, 7, 1, and leave 2 alone. And next year, and you take turns that each segment of the 7 would rest 1 year and get its Sabbath. And the gardens were healthy, and the vegetables were exaggerated big, and we used 0 fertilizer, 0 spraying. It was all healthy. You follow me? We didn't do that. And it was supposed 6 years slaves would work, and 7th year they were freed. And the spirit of prophecy and the Bible talk about something very important. Listen carefully, folks. The earth is going to work 6,000 years, and the 1,000 year will be in heaven, and the earth is going to keep its Sabbath, that we didn't let the earth rest. You follow me? You read it in Revelation, you read it in the spirit of prophecy. How many of you remember this, what I mentioned right now? 6,000 years here, 1,000 year earth would rest and we will be in heaven. Well, Ellen White talks about that, and she says 2,000 years to the flood, listen carefully, 2,000 years to the cross. Some people say 2,000 years to the birth. It was to the cross. But I'm not going to stop there. And 2,000 years to second coming, more or less. You know what that means? Jesus is coming soon. Folks, he's coming. He is coming. He is coming. This generation is not going to be another 100 years. He's coming in our lifetime. We will see him. It just depends if we rejoice or run. That's the point. It's not, Jesus is coming. We need to get ready. Folks, you want to be. That's the reason you are here. You want to go to heaven. We need to drop everything else. Not saying drop your job. I'm saying make God priority. You follow me? So, Jesus is coming. By the way, do not go around and give dates. The Bible is pretty plain about that. Nobody knows the hour and the day. Don't go around, oh, the pastor said from the cross, you add 2,000 years, Jesus is going to come in 2030. Don't do that. He may come in 5 years or he may come in 10, I don't know. But my point is, you see the signs and you know he's coming. You follow me? Get ready. If you die tonight, that's it for you. He came for you. You follow me? Get ready. Impressionante, né? Prepare-se. Jesus está voltando. E a Bíblia termina com um apelo. Diz assim, ora vem, Senhor Jesus. Isso deveria estar na nossa mente. E eu gostaria de terminar lendo Romanos capítulo 13, verso 11. A Bíblia diz o seguinte, aqui em Romanos. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Eu acredito que estamos vivendo no período mais importante da história desse planeta. Os sinais são abundantes. A gente consegue ver o cumprimento desses ciclos proféticos. O relógio está contando. O tempo está se esvaindo e Jesus estará voltando em breve. Não temos muito tempo mais. Estamos chegando ao final da linha do tempo da Bíblia. E Jesus está vindo para buscar os seus escolhidos. Ele vem buscar-nos e vai nos levar para o lugar que Ele preparou. Quer nos dar a vida eterna, um corpo glorificado. Você tem um encontro marcado com Jesus no final desse 6º milênio de pecado. E aí nós estaremos com o Senhor por 1000 anos, um período de férias no céu.